Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um Prepara SESI, dessa vez com aula de filosofia, e o tema da aula de hoje é cultura. Bem, quando falamos em cultura, é importante a gente estudar a definição do tema. O que é cultura? Cultura é o repertório da ação humana e de seus produtos que é transmitido socialmente, ou seja, cultura é aquilo que é produzido pelo homem, ou seja, quem faz cultura somos nós. Por isso que a cultura é reflexo de cada povo, porque cada povo ele vai escolher os valores, escolher suas tradições, escolher o repertório que faz sentido dentro da existência daquela comunidade. Então, ela é formada ao longo dos anos dentro daquela sociedade e transmitida para os indivíduos. Cada cultura, ela possui elementos que podem ser materiais ou imateriais. Todo elemento material é aquele que a gente pode tocar. Então, quando a gente fala de elementos em que a gente pode sentir, a gente está falando de um elemento material. E quando a gente fala de elementos simbólicos, a gente está se referindo a elementos imateriais. É importante a gente não confundir. Por exemplo, a comida, ela seria um elemento material ou imaterial. Se a gente for considerar o fato de que nós tocamos a comida, ingerimos a comida, ela poderia ser um elemento material, mas é importante a gente entender que quando a gente fala de comida, a gente fala do conjunto de técnicas, temperos, produtos que são produzidos de uma determinada forma. Então, isso formaria também parte de uma construção imaterial, já que a forma como aquela comida é produzida, ela não necessariamente pode ser tocada. Então, é importante a gente fazer essas distinções entre elementos materiais e imateriais. As culturas, durante o seu processo de desenvolvimento, elas também podem ser vítimas do processo de aculturação. Isso aconteceu muito aqui com índios e outros povos que entraram em contato com os europeus. Então, quando a gente fala de aculturação, a gente fala de todo o processo de perda ou modificação de uma cultura que ocorre por meio da transmissão de traços culturais de uma sociedade para o outro. É importante a gente entender que as culturas, elas não são estáticas. Então, toda cultura, inevitavelmente, ela vai passar por processos de transformação e modificação ao longo dos anos. Só que quando a gente fala de aculturação, a gente está falando da interferência direta de algo ou alguém para que exista a modificação daquela cultura. Muitas vezes sendo fruto de uma imposição. Então, por aculturação, a gente compreende essas modificações que elas não são naturais no processo da própria cultura, fruto do seu desenvolvimento. Então, nós podemos classificar a aculturação de duas maneiras. Nós temos a aculturação direta, que é aquela aculturação que geralmente envolveu processos de colonização. Então, quando a gente fala de colonização do Brasil, por exemplo, nós sabemos que os índios eles sofreram um grande processo de aculturação, já que eles foram obrigados a assimilar costumes, tradições, a religião dos povos europeus, tendo que abrir mão da sua cultura em benefício da cultura branca. Do mesmo modo aconteceu com os negros, né? Os negros eles também foram obrigados a se cristianizar, tiveram as suas religiões, os seus costumes, as suas tradições demonizados pela igreja. Então, tudo isso favoreceu com que aqui no país houvesse um processo de aculturação desses povos, né? Eles tiveram que modificar as suas culturas. Tanto que entre os negros, por exemplo, quando a gente fala de religiões de matrizes africanas, a gente vê essas religiões como resistência nesse processo de aculturação, como uma forma que esses negros tiveram de adaptar os seus costumes, adaptar as suas tradições e dar a uma roupagem que fosse socialmente aceita dentro daquele novo padrão religioso, que na realidade nunca foi aceito, né? Então, eles ressignificarem os santos para seus orixás, deles adaptarem as suas formas de celebração e culto para que quem visse de fora, né, acreditasse que era uma manifestação religiosa tradicional católica, mas para quem vivia e vivenciava aquela religião, sabia que era uma forma de resistência e de continuidade dos cultos daquelas tradições. Outro tipo de aculturação que a gente tem é a aculturação indireta. Essa ocorre muito hoje em dia, sobretudo por meio dos meios de comunicação. Então, a gente sabe que, por exemplo, no mundo globalizado em que a gente vive,
a tendência é que as culturas elas se percam em sentido de identidade. Nós sofremos muita influência da cultura, por exemplo, norte-americana. Então, os nossos gostos, os nossos hábitos de vida, a forma como a gente se comunica é muito influenciada por ela, e isso acaba refletindo também na forma como nós lidamos com a nossa própria cultura. Então, os meios de comunicação, eles aceleram muitas vezes esse processo de aculturação, favorecendo essa modificação ou mesmo perda da identidade nacional. Outro elemento muito importante quando a gente fala de cultura é a ideia de cultura popular e cultura de massa. Então, quando a gente fala de cultura popular, nós estamos nos referindo à soma dos valores e tradições de um povo, ou seja, é aquela cultura que foi criada dentro das tradições de uma determinada comunidade e que faz sentido dentro daquele lugar. E uma cultura de massa é aquela que é produzida para ser consumida por um grande número de pessoas. Então, o objetivo dela é que ela seja facilmente absorvida, sem que exija preocupação, ou melhor, sem a preocupação de subverter o pensamento predominante de uma sociedade. Então, como é que a gente pode pegar e fazer uma diferenciação? Por exemplo, o sertanejo. O sertanejo, quando a gente observa aí a raiz do sertanejo, ele surgiu como uma cultura popular. Ele fazia parte das tradições e dos costumes das populações de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso. Tanto que muitos cantores sertanejos de hoje em dia, eles são oriundos desses lugares, porque as pessoas, elas respiram esse tipo de tradição, é um costume local. Só que o sertanejo, quando ele surgiu como uma moda de viola. Então, os sertanejos de antigamente, eles se vestiam, tinham roupas bastante características, no sentido de as camisetas de xadrez, os chapéus de vaqueiro, aquele violão tradicional, e as modas de viola era o que dava tom. Hoje em dia, esse sertanejo ele já passou por um processo de modificação. Por quê? Essa cultura tradicional, essa cultura popular que surgiu lá nessas regiões, ela foi apropriada pelo que a gente chama de indústria cultural. E essa indústria cultural, ela quer produzir o quê? Uma cultura de massa. Ela quer que esse sertanejo, ele não seja colocado como uma identidade de um estado, de uma comunidade, mas que possa ser consumido e absorvido por todo o país e por todo o mundo, sem que isso gere características identitárias. Então, que as pessoas se identifiquem de uma forma geral e não de uma forma específica. Então, por conta disso, essa música, ela acaba sofrendo modificações, recebendo novas influências. Os sertanejos, eles acabam também mudando a sua forma de se vestir, a sua forma de se comportar, né, se comparado com aqueles sertanejos tradicionais, e isso acaba gerando uma nova onda aí, que é formada pela cultura de massa. Então, quando você pensa, por exemplo, o Sérgio Reis, que é um cantor sertanejo tradicional, para um Gustavo Lima, que é um cantor sertanejo atual, você consegue perceber bastante diferenças, porque o Sérgio Reis, por mais que seja produto dessa cultura de massa, né, nesse período, ele vem de uma tradição que vem de uma cultura popular, enquanto o Gustavo Lima ele já nasceu no período em que o sertanejo era um produto de massa dessa indústria cultural, então ele já vem com uma roupagem completamente diferente. E mesmo o Gustavo Lima, ele sofreu transformações ao longo do tempo, né? Então, Gustavo Lima, Luan Santana, quando você pega lá os primeiros álbuns dele para os atuais, a música se modificou, o estilo dele se modificaram, justamente para atender aos interesses dessa indústria cultural. Outro ponto específico a falar é a comunicação de massa. Então, a comunicação de massa ela tem a ver justamente com a ideia de propagação. A comunicação de massa é aquela comunicação feita pelo rádio, pela TV, que visa padronizar e estimular determinados padrões, comportamentos. Então, quando eu quero, por exemplo, que determinado produto ele se torne um produto desejo, eu realizo uma comunicação de massa para fazer com que as pessoas, ou a maioria das pessoas, se identifiquem com ela. Muitas vezes, um determinado produto, quando a gente olha, a gente não se identifica. Mas a gente vê tanto ele na televisão, tantas pessoas utilizando, tantas pessoas consumindo aquele produto, e de repente aquele produto que inicialmente não chamava a nossa atenção, ele acaba se tornando um produto desejo. Isso é fruto da comunicação de massa, né? Que é feita para gerar esse desejo nas pessoas, ou para comunicar para um maior número de pessoas determinada coisa. Bem, gente, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.